Me levou no livro do Gênesis, no seu capítulo de número 22, um texto conhecido, um texto que sabemos que é muito próximo, pois quem não teve o privilégio de ler, acredito que já tenha tido a oportunidade de ouvir a respeito dessa história, a respeito aí dessa palavra. E eu quero rapidamente compartilhar essa palavra ao seu coração, que está ali no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, e nós vamos fazer a leitura de alguns versículos para que possamos compreender aquilo que o Espírito do Senhor tem para nós. A partir do versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, dizendo: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu sei que essa palavra é uma palavra muito próxima. Acredito que você já tenha ouvido alguém mencionar sobre essa história bíblica. Mas o que de fato me chama a atenção dentro desse procedimento que nós agora acabamos de ver é que, se você observa a vida de Abraão, ele era um homem que conhecia de altares. Era um homem que tinha o privilégio de se aproximar de Deus mediante os altares. Então, trocando em miúdos, Abraão é um homem que conhece de fato o que é um sacrifício, o que é apresentar uma oferta a Deus. A ponto de, se você parar para perceber, você vai entender que esse homem chamado Abraão, ele é um exímio levantador de altares. E você percebe que todas as vezes que Abraão oferece um altar ao Senhor, uma oferta ao Senhor, Deus de modo algum rejeita, mas pelo contrário, Deus aceita o sacrifício, Deus aceita a oferta, Deus aceita a adoração. Só que no versículo 1 do capítulo 22 do livro do Gênesis, não é agora Abraão quem oferece a oferta. Não é agora Abraão que decide levantar um altar a Deus. Não é agora a hora em que Abraão resolve querer adorar. Até porque não é Abraão quem oferece a oferta, é Deus que pede a oferta. E é isso que me chama a atenção, porque é nesse momento que Deus coloca Abraão à prova. É quando Deus pede a ele uma oferta. E a oferta que Deus vai pedir a Abraão é tão séria, que no versículo de número 2 ele vai dizer: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que me chama a atenção dentro desse texto, caro ouvinte, amigo que está me ouvindo nessa hora, nessa vigília,
Que essa palavra possa alcançar o seu coração nesse momento. Entenda que Deus nunca vai pedir nada para nós que não nos custe alguma coisa. Deus sempre vai pedir alguma coisa que para nós venha custar algo. E o que mais Abraão amava era o filho. O que Abraão tinha no seu coração era o seu filho, Isaque, pois Isaque é o filho da promessa. O interessante é que Deus vai dar uma orientação para Abraão. Vai-te à terra de Moriá. E aqui nós aprendemos algo interessantíssimo com a palavra de Deus. Porque para chegarmos ao lugar que Deus disse, nós iremos passar por processos. Para alcançarmos o lugar que Deus disse, nós iremos passar por processos. Nós iremos permear por processos. Os processos fazem parte da vida. Porque para se alcançar um objetivo, você vai ter que desenvolver processos até que o objetivo seja alcançado. E o primeiro ponto do processo que Abraão vai ter que enfrentar é o processo chamado obediência. Porque para que Abraão possa chegar no lugar que Deus disse, ele primeiro vai ter que obedecer. E o interessante é a disponibilidade de Abraão. O que me chama a atenção aqui é a disponibilidade desse homem. Porque no momento em que Deus direciona a palavra para Abraão, ele diz, eis-me aqui. Ou seja, essa palavra no hebraico ela significa obedecer. Ela vai levar e vai condicionar Abraão em obedecer sem mesmo saber o que Deus vai pedir. Abraão tem uma confiança em Deus tremenda. A ponto de você observar na carta aos Hebreus que Abraão cria tanto em Deus, que ele acreditava, tinha tanta fé em Deus, que Deus era poderoso para fazer Isaque até dos mortos ressuscitar. Eu não sei o que é que Deus tem te pedido. Eu não sei quais são os processos que têm te levado a oferecer algo a Deus. Mas o que eu quero deixar para você nessa madrugada, nessa manhã, meu caro ouvinte, é que os processos fazem parte da vida. Deus ele vai traçar uma meta na vida de Abraão. E é interessante que os processos que Abraão vai passando, o primeiro deles ele vai revelando que ele tem uma obediência tremenda para Deus. E no versículo de número 4 vai dizer o seguinte: ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu um lugar de longe. O que nós entendemos nesse texto é que quando você entende os processos de Deus, a cada momento você se aproxima do seu objetivo. Por um período de tempo ele estava longe, mas o texto está dizendo que ao terceiro dia ele levantou os olhos e viu o lugar de longe. O processo que Deus traça na nossa vida tem o trabalho de nos aproximar da meta pela qual ele traçou. E disse Abraão aos seus moços, no versículo 5, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. A única pessoa dentro desse texto, tirando Deus de foco, mas observando pessoas. Porque se nós analisarmos o texto, você percebe que tem Abraão, o filho e mais 2 criados. E os seus criados. Então existe aqui pessoas. E olha que detalhe interessante. Abraão vai dizer para os seus criados, para os seus servos, para os seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali adorar. E havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão é o único que sabia que o holocausto que seria oferecido era Isaque. Isso revela que quando
entendemos que precisamos passar pelos processos da vida. Os processos irão manifestar em nós a fé. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas Deus nessa madrugada manda te dizer: manifeste fé. Creia que Ele é poderoso para fazer ressuscitar os teus sonhos. Creia que Ele é poderoso para te libertar desse vício. Creia que Ele é poderoso para fazer infinita mais além daquilo que você pensa ou imagina. Deus é poderoso para fazer, manifeste a fé. Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé de Abraão, no hebraico, é chamada fé emuná. É uma fé que ele se agarra. É uma fé que ele se apoia, acreditando que Deus é poderoso para fazer. Acreditando que Deus é poderoso para mudar a realidade das coisas pelo poder da palavra. Manifeste a fé. Porque nessa madrugada, nessa vigília, Deus usa a minha voz para falar contigo nessa hora. Não permita que a falta de fé, não permita que a falta de fé venha tomar posse da sua vida, mas pelo contrário, comece a enxergar as coisas além dos seus limites. Comece a observar as coisas além dos seus processos. Porque por detrás de cada processo existe um propósito de Deus. E ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar ministrando a palavra. E eu citei que todas as pessoas que são chamadas para um propósito de Deus, elas começam perdendo. Elas iniciam perdendo. Então observe que todos os propósitos de Deus, se você está inserido num propósito de Deus, talvez você não entenda por que você iniciou perdendo, mas é Deus falando contigo, porque eu estou te inserindo dentro de um propósito. E todo propósito é originado por processos. E Deus permite que os processos aconteçam, para que nós possamos galgar e manifestar a fé. Abraão manifestou uma fé tão grande a ponto de dizer para os seus criados: eu vou com o moço, eu vou adorar, e nós vamos voltar até vocês. No versículo de número 6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, dizendo: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu acredito que se você, meu querido ouvinte, é pai, ou se você, minha querida ouvinte, é mãe, talvez você vá me entender nessa hora. Imagina você sabendo que o holocausto é o seu filho, e ele te faz essa pergunta. Eu acredito que é de apertar o coração. Mas Abraão não titubeou. E a resposta que Abraão dá é incrível. Isaque pergunta sobre o cordeiro. Até porque, se você observar o detalhe, Isaque só perguntou sobre o cordeiro porque via o pai levantando altares. Porque só faz essa pergunta quem conhece de altares. Então ele pergunta sobre o cordeiro e Abraão vai responder para ele: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu quero que você entenda nessa noite, nessa madrugada, que a palavra do Senhor está alcançando a sua vida nessa hora. E essa palavra proverá, ela vem de uma raiz hebraica chamada ra'á. E essa palavra ra'á significa ver. O sentido hebraico para essa palavra é ver aquilo que não se viu.
Os processos de Deus na nossa vida vão nos mostrar coisa que nós não vimos. Parece que Abraão está tendo uma revelação antecipada ao que Paulo descreve nas suas cartas. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que nunca subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os processos fazem parte da vida. E se Deus te colocou dentro de um propósito, passando você por cada detalhe de processos, é porque o objetivo de Deus é querer te mostrar coisas que os seus olhos ainda não viram. É querer revelar para você coisas que ainda os seus olhos não presenciaram. E eu quero nessa madrugada profetizar sobre a tua vida que esse vento vai passar, esse vale vai cessar, esse deserto vai terminar. Mas entenda uma coisa, em cada circunstância dessa, Deus está querendo te revelar coisas que os seus olhos não viram. Porque Deus não prova ninguém à toa, mas pelo contrário, Deus nos prova para nos levarmos além daquilo que nós imaginamos. Deus vai fazer você ver aquilo que os seus olhos não viram. Deus vai fazer você presenciar aquilo que ainda os seus olhos não viram. Deus vai prover para você a saúde. Deus vai prover para você a restauração do seu casamento. Deus vai prover para você a libertação do seu filho, da sua filha, do seu marido ou tão somente da sua esposa. Deus vai prover para você o milagre que você tanto espera. Deus vai prover para você aquilo que você tanto aguarda. Porque às vezes parece que nada está acontecendo, mas entenda, Deus também trabalha usando as circunstâncias do dia a dia para falar conosco. Deus irá te mostrar coisas que os seus olhos não viram. Talvez você pode, se tivesse o contato de falar comigo, você diria, mas evangelista Joab, eu estou passando por um vale terrível. Entenda uma coisa, todo vale na vida de um homem, na vida de uma mulher, ele vem para nos trazer lições. Porque os vales, os desertos e as circunstâncias desfavoráveis da vida, tudo vem debaixo da permissão de Deus, para que possamos vivenciar processos. Mas todos esses processos fazem parte dos propósitos de Deus. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu propósito. Entenda uma coisa, nada acontece por acaso. Nada acontece em vão. Eu sempre costumo dizer, Deus trabalha com propósitos. Deus talvez te inseriu dentro de um processo. Deus talvez está permitindo que você passe por essa dificuldade, por essa provação, porque a intenção de Deus é querer te revelar coisas que os seus olhos não viram. Muitos até podem dizer que não haverá mais como resolver esse problema. Mas uma vez sendo colocado nas mãos de Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Porque tudo é possível àquele que crê. E para Deus, nada é impossível. Que Deus possa estar te abençoando com essa palavra. Que assim como Abraão foi provado, e assim como Abraão e o filho puderam ver o cordeiro, aquilo que tanto ele precisava, aquilo pela qual Isaac tanto falou com o pai, que Deus possa revelar para você aonde é que está o seu cordeiro. Que Deus possa revelar para você aonde é que está a sua provisão. Que Deus possa se manifestar na tua casa de uma maneira tremenda. Que Deus possa operar milagres extraordinários sobre a tua vida e sobre a tua família. Porque Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de milagres.
Deus é Deus que usa processos para nos revelar coisas que os nossos olhos não viram. Que o nome do Senhor na tua vida seja glorificado. Que o nome do Senhor na tua vida seja engrandecido. Eu creio que essa palavra está tocando o seu coração nessa hora. Nós não somos diferentes de Abraão. Porque assim como Abraão foi provado, nós também somos. Mas precisamos compreender isso. Toda aprovação são processos de Deus. Para que através dos processos Ele revele em nós os seus propósitos. E todos os propósitos de Deus têm a intenção de nos revelar aquilo que os nossos olhos não viram. Deus vai prover aquilo que está te faltando hoje. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Deus, Ele vai prover. Deus, Ele vai prover. Independentemente daquilo que seja cura, libertação, milagre, não importa, Deus irá prover. E você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai lembrar dessa palavra que eu estou lhe dizendo aqui agora. Mediante o poder do Espírito Santo. Você vai lembrar que essa palavra que está sendo declarada sobre a tua vida, ela vai ter exatidão. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Tome posse dessa palavra, meu irmão. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre a tua vida. Que o nome do Senhor seja engrandecido sobre a tua vida. Que o nome do Senhor seja adorado através da sua vida. Creia, Deus vai prover aquilo que os seus olhos não estão vendo. Deus fará você enxergar aquilo que os teus olhos ainda não viram. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Porque para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Seja abençoado em o nome de Jesus, crendo que Deus proverá. Como diz o Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu quero profetizar sobre a tua vida que nada vai te faltar. Não faltará a provisão de Deus sobre a tua vida. Não faltará a provisão de Deus. Deus há de manifestar-se na tua casa, ainda por esses dias. E o nome dele vai ser glorificado. Meu querido irmão, que Deus te abençoe. Tome posse dessa palavra e creia que Deus é fiel para te mostrar aquilo que os seus olhos ainda não viram. Tenha uma excelente semana na paz do Senhor, em nome de Jesus.